Ele é conhecido como um dos principais personagens bíblicos. Impiedoso na defesa do seu poder e notório por sua liderança e brutalidade, foi considerado um grande construtor, um grande político, mas também um louco que assassinou a própria família. Jesus não foi o único que teve a sua vida ameaçada por ele. Certa vez, disse o imperador romano que era melhor ser o seu porco do que o seu próprio filho. Herodes o Grande foi grande inclusive na sua crueldade. Conhecido como Herodes I, nasceu por volta do ano 73 a.C. na região da Idumeia, proveniente de uma família rica e influente entre os romanos. Ainda jovem, com a ajuda do seu pai, se tornou governador da Galiléia e posteriormente tetrarca desta mesma região pelo famoso político romano Marco Antônio. Apesar de jovem, continuou cobrando os impostos da região para o Senado romano e sob o seu governo iniciaram-se grandes construções que marcaram seu mandato. Não demorou muito para se tornar governante da Judéia, sendo incontestável nesta posição por mais de 30 anos, recebendo o título de Rei dos Judeus. Fortalezas, palácios, aquedutos, teatros e vários edifícios públicos foram construídos. Porém, a sua cereja do bolo foi a reforma do Segundo Templo, este também conhecido como o Templo de Herodes. Eu particularmente não concordo com esta denominação, pois quem de fato planejou e construiu tudo isso foram os arquitetos, engenheiros, pedreiros, os trabalhadores em geral. Mas, infelizmente, como acontece até os nossos dias, a fama ficou com o político. Herodes sequer colocou uma dessas gigantescas pedras, como podemos ver no muro ocidental, também conhecido como Muro das Lamentações, que sobrou do templo original e que podemos apreciar nos dias atuais. Certamente Jesus viu estes muros, e foram deles que o Senhor disse que não ficaria pedra sobre pedra, o que de fato ocorreu no ano 70 d.C., com a destruição do templo pelos romanos. Também restaram atualmente outras construções suntuosas sob o comando do famoso rei. Cesareia Marítima é um exemplo da sua ousadia e do seu poder. Hoje em ruínas, no passado a cidade serviu como porto, além de ser palco para a prática de esportes, peça teatral e abrigo à beira-mar do governador Herodes. Já a Massada e o Heródion foram palácios, fortalezas que ele mandou construir para sua proteção. Herodes, apesar de grande, se sentia bastante vulnerável e a insegurança diante de uma revolta popular o levava a estes montes, nestas fortalezas quase impenetráveis. Massada ficava no topo de um penhasco decorado com belos mosaicos. Já o Heródion foi um complexo localizado a 12 quilômetros de Jerusalém, que contém palácios, uma casa de banhos, uma casa com piscina e diversas estruturas construídas no topo de uma colina. Muito provavelmente, neste local, Herodes foi sepultado. Acredita-se que lá foi uma das suas principais residências. De fato, o palácio era muito luxuoso ao seu próprio estilo. Herodes também teve um papel fundamental no financiamento de antigos Jogos Olímpicos. Ele doou uma grande soma de dinheiro para o apoio financeiro dos Jogos, cuja sobrevivência foi ameaçada pela falta de fundos. Por causa da sua ajuda, os organizadores dos Jogos Antigos o elegeram como presidente perpétuo. Herodes, o rei dos judeus, marcou a história, mas por causa justamente de outro rei dos judeus, o verdadeiro Jesus Cristo. Conta os evangelhos que após a visita dos magos ao menino, o rei Herodes ficou preocupado e se sentiu ameaçado. Dessa forma, mandou matar todas as criancinhas de Belém. O massacre dos inocentes pode ter sido a morte de algumas crianças e não milhares, pois Belém era apenas um vilarejo. Apesar de alguns não acreditarem na veracidade deste acontecimento, pouco custa um rei tirano mandar matar inocentes criancinhas, até porque ele foi responsável pela morte de uma de suas esposas e de 3 filhos. Herodes não foi qualquer um.
Sua forma de governar, agradando judeus e romanos, se confundem com as dos políticos atuais. O segredo é agradar a todo mundo, a todas as formas, a todas as ideologias. Não importa se estou desagradando a Deus, até porque, para a maioria deles, Deus nem existe. Ou então, o que desagrada ao Senhor? Há mais de 2000 anos, Herodes representa o político atual. Quando constrói bem, o mérito é dele. Mas, se a casa cair, a culpa é de quem construiu. Maquiavel pode até ter escrito que é mais seguro ser temido a ser amado, porém Herodes, bem antes, já havia colocado tudo isso em prática. Ele, inclusive, teve seus momentos de bondade e amor. De fato, não estou aqui para julgá-lo, e muito menos para ser o juiz da sua vida. Sua morte foi sofrida e ocorreu aproximadamente no ano 4 a.C. e por este motivo acredita-se que o Senhor Jesus nasceu antes do ano 0, por volta do ano 4 a.C., já que seu nascimento foi pouco antes da morte de Herodes o Grande. No seu lugar, seus filhos passaram a governar a região, carregando seu nome e ameaçando a boa notícia que acabara de chegar. Os Herodes pressionaram Jesus e os seus discípulos até o fim, mas o Senhor saiu vitorioso. E por este motivo, aqui estamos para testemunhar a vida sobre a morte. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Vou deixar sugerido para você o vídeo que fiz sobre Pôncio Pilatos. Basta clicar aqui. Lá busco apresentar este outro personagem bíblico de forma breve e fiel. Tenho certeza que você irá gostar. E se gostou do vídeo, não se esqueça de inscrever no canal. Um forte abraço e fiquem com Deus!